Olá, boa noite. Papa reza pela conversão dos que vendem drogas aos jovens e diz que redução da dependência química não se alcança com liberalização do consumo. No Brasil, o STF descriminaliza porte de maconha para uso pessoal e Congresso reage com discussão da PEC das drogas. Fundo Social de São Paulo faz campanha por agasalhos e cobertores para atender aos mais necessitados. Papa Francisco cria a Diocese de Jaú, no interior paulista, e nomeia novo bispo para aquela região. Monsenhor Jonas Habib é homenageado na cidade paulista de Pindamonhangaba. O exemplo de vida de uma mulher que doou a vida pela evangelização. Luzia Santiago, cofundadora da Canção Nova, completa 75 anos. E a ação de um grupo que espalha cuidado e amor em um hospital em Minas Gerais. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco fez hoje uma pausa no ciclo de reflexões sobre o Espírito Santo para recordar o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Durante a catequese desta quarta-feira no Vaticano, o Santo Padre afirmou que reduzir a dependência química e combater o tráfico de drogas exigem uma ação corajosa de toda a sociedade. No início da sua catequese, o Papa Francisco mencionou o alerta deixado por João Paulo II de que o abuso de drogas empobrece as comunidades onde está presente, diminui a força humana e a fibra moral. Com coração de pastor, o Papa lembrou que cada toxicodependente traz consigo uma história diferente que deve ser ouvida, compreendida, amada e, na medida do possível, sanada e purificada. Ao advertir os traficantes de drogas, recordou as palavras severas de Bento XVI em sua visita à Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, em 2007. Naquela ocasião, o pontífice da época os alertou a pensar no mal que provocam a uma multidão de jovens e adultos de todos os segmentos da sociedade e disse que Deus vai lhes exigir satisfações. Quanti trafficanti di morte ci sono? Quantos traficantes de morte existem? Movidos pela lógica do poder e do dinheiro a qualquer custo. Esta praga que produz violência e semeia sofrimento e morte exige um ato de coragem de toda a nossa sociedade. De acordo com Francisco, a redução da dependência de drogas não pode ser alcançada através da liberalização do seu consumo, como proposto e implementado em alguns países. Para ele, é moralmente necessário pôr fim à produção e ao tráfico. O Papa defendeu que outra forma prioritária de combater as drogas é a prevenção. La tragica situazione della tossicodipendenza. Queridos irmãos e irmãs, perante a trágica situação da toxicodependência de milhões de pessoas em todo o mundo, perante o escândalo da produção e do tráfico ilícito dessas drogas, não podemos ficar indiferentes. Francisco convidou os cristãos e as comunidades eclesiais a renovar o compromisso de oração e de combate às drogas e pediu que rezemos também pelos criminosos que gastam e fornecem drogas aos jovens. São criminosos, são assassinos, disse o Papa. Rezemos por sua conversão. Para mim, foi uma emoção muito grande, achei uma catequese forte, uma catequese assim, que falou o ponto mesmo que seriam os traficantes, a vida que eles levam à morte. E principalmente o tema, ele não se baseou assim, em opiniões, ideologias, ele falou o que realmente é. Ao final, o Papa recordou outro drama que afeta a humanidade, as guerras, e rezou aos santos Pedro e Paulo, que serão celebrados pela Igreja na Itália no próximo sábado. Affidiamo le popolazioni che soffrono la guerra. Confiamos a sua intercessão às populações da Ucrânia, da Palestina e de Israel, para que possam voltar a encontrar em breve a paz. Presto ritrovare la pace. Aqui em Brasília, na contramão do que o Papa Francisco disse hoje no Vaticano, o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal, decisão que repercute em todo o país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não concordou com o resultado do julgamento. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil também se manifestou sobre o assunto. Veja na reportagem.
A Igreja Católica tem cerca de 400 comunidades terapêuticas com mais de 12 mil pessoas em recuperação por causa do uso de drogas. A informação é da Conferência Nacional dos Bispos, que também se posicionou contra a decisão do STF. Nós não somos a favor da descriminalização e entendemos que é possível outros caminhos mais viáveis para que isso possa ser resolvido, e de preferência pelo Legislativo. No início da semana, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, já havia recebido uma ligação do presidente da CNBB, que se mostrou preocupado com uma possível descriminalização do uso pessoal das drogas. Para o membro do movimento Brasil Sem Drogas, a descriminalização da maconha pode trazer ainda mais problemas. Dizer que descriminalizar drogas nós vamos melhorar o cenário, que já é ruim, em qualquer esquina nós encontramos. Tecnicamente falando, a gente pode dizer o seguinte: todos os países que fizeram a descriminalização das drogas tiveram péssimos resultados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discordou do Supremo Tribunal Federal. Segundo o parlamentar, o tema deveria ser tratado no Legislativo, não pelo Poder Judiciário. Disse ainda que a decisão invade a competência técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em abril, o Senado aprovou a PEC das drogas, que insere na Constituição a determinação de que é crime a posse de qualquer quantidade de droga ou entorpecente. Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara disse que, apesar da decisão do STF, seguirá em tramitação na Casa. Foram 8 votos a favor e 3 contra para a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, reforçou que o uso da droga em locais públicos continua proibido. O artigo 28 ele já determina que o usuário ele não pode ser punido com prisão. A questão é que em determinado local do Brasil, principalmente em periferias, o usuário que era pego com uma quantidade pequena era tratado como traficante. Já o usuário que é pego em um local de mais abastado financeiramente não é traficante e sim usuário. Hoje, o presidente Lula afirmou que é necessário que a legislação brasileira diferencie os usuários dos traficantes de drogas e que o STF não precisa tomar a frente de tudo. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, virar senhora, da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. Hoje à tarde, os ministros da Suprema Corte fixaram uma quantidade específica para o porte de maconha no país. Continuamos com a Camila Castro explicando mais detalhes deste assunto. Depois de um acordo interno entre os membros da corte, os ministros formaram maioria e estabeleceram 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis como critério para diferenciar usuários de traficantes. Essa é a mesma quantidade adotada no Uruguai. A corte também decidiu que outros critérios devem ser avaliados para a análise de cada caso, como a forma em que a droga é armazenada e o cenário da apreensão. Se o usuário estiver com uma balança de precisão, por exemplo, pode ser denunciado por tráfico de drogas, mesmo que a quantidade portada seja de até 40 gramas. O Supremo definiu ainda que o porte de maconha para uso pessoal não vai gerar antecedente criminal e nem a obrigatoriedade de realizar serviços comunitários como punição. Mas a prática continua sendo ilícita e a droga não pode ser consumida em local público. O usuário também não pode mais ser preso em flagrante. A decisão deve ser seguida por todos os tribunais e juízes do país. Com a decisão, o STF encerrou o julgamento que descriminalizou a posse de maconha para consumo pessoal. Mas a determinação é temporária e permanecerá em vigor até que o Congresso Nacional defina novas mudanças. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, firmou parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para incluir pessoas que vivem em situação de pobreza e estão presentes em pastorais sociais da Igreja nos programas sociais do governo.
A parceria foi firmada por meio da assinatura de um protocolo de intenções entre a CNBB e o Poder Executivo. A iniciativa vale por 3 anos e prevê um conjunto de ações que vão desde a implementação de projetos, inclusão em programas sociais do governo e inserção no mercado de trabalho. Temos muita reflexão sobre a importância do impacto social das nossas ações como igreja em todo o país. E essa reflexão vem amadurecendo de modo que nós podemos, pela capilaridade que a igreja tem, colaborar para que a população conheça quais são os projetos que beneficiam a população. De acordo com a CNBB, cerca de 39 milhões de famílias são atendidas pelas 21 pastorais sociais da igreja. Com a assinatura do protocolo de intenções, os agentes dessas pastorais serão multiplicadores de informações dos programas sociais do governo para agilizar a parceria e a inserção daqueles que participam das pastorais e são pessoas carentes. Queremos fazer uma forte mobilização para que as populações mais empobrecidas e vulneráveis conheçam de fato os programas do governo, sobretudo as ações sociais do governo, que muitas vezes essas comunidades muito empobrecidas não conhecem. E a igreja ela tem uma capilaridade impressionante nos diferentes espaços. De um lado, somar os esforços que toda a rede católica já faz, com todas essas formas de organização, e nós precisamos de vocês para nos ajudar a alcançar quem ainda não alcançamos. Onde estão essas pessoas? Então, essas pessoas muitas vezes chegam lá na paróquia, chegam lá na pastoral de rua. A gente fica por aqui com essas informações de Brasília. Amanhã voltaremos com outras notícias. Na Bolívia, militares invadiram o Palácio da Presidência em suposto golpe de Estado. O presidente boliviano pediu respeito à democracia. No início desta tarde, tropas do exército boliviano assumiram o controle da Praça Central de La Paz, capital do país. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, anunciou o pronunciamento ainda hoje. Por uma rede social, denunciou a ação irregular. O ex-presidente do país, Evo Morales, afirmou ser um golpe de Estado comandado pelo general Juan José Zuniga. Soldados fortemente armados e veículos blindados cercaram ruas e praças. Os soldados e um tanque invadiram o Palácio Presidencial. O general Zuniga teria dito à imprensa na praça que haverá um novo gabinete de ministros e que certamente as coisas irão mudar. De acordo com ele, o país não pode continuar como está. Muita gente acompanha de perto a movimentação militar. A presença da população fez o general afirmar ter o apoio que precisa para que, de acordo com ele, o país pare de ser destruído, empobrecido e o exército pare de ser humilhado. A Organização dos Estados Americanos condenou a ação e pediu respeito à democracia. Aqui no Brasil, o Itamaraty condenou a ação e disse que o governo está atento ao que ocorre no país vizinho. Canção Nova Notícias segue agora de São Paulo. E a novidade por aqui é a criação de uma nova diocese para o Brasil. O Papa Francisco instituiu hoje a Diocese de Jaú, interior paulista, e nomeou um novo bispo para o governo pastoral daquela região. A nova Diocese de Jaú foi desmembrada de São Carlos, interior paulista. No mesmo ato, o Papa Francisco nomeou Dom Francisco Carlos da Silva, até então bispo de Lins. A criação da Igreja Particular de Jaú começou a ser pensada no ano 2000. Com a criação, o Brasil passa a ter 220 dioceses. Dom Luiz Carlos Dias falou da importância dessa iniciativa. É na diocese que a igreja toma forma, recebe uma forma e se encarna na vida das pessoas, se apresenta às pessoas e se encarna na vida das pessoas, sem perder as características da catolicidade. Além de Jaú, a nova diocese reúne outros 14 municípios e uma população estimada em 400 mil moradores. Deste total, 300 mil se declaram católicos. 47 paróquias e mais de 60 sacerdotes fazem parte da nova diocese.
Dom Francisco Carlos da Silva permanece como administrador apostólico de Lins, até tomar posse em Jaú, prevista para setembro. O pastor da nova diocese agradeceu a todos e falou da nova missão. Peço a Deus que ilumine a todos nós para que sintamos que a comunidade, igreja, continua com a presença dos seus diversos sacerdotes e outros nesta missão tão importante de levar ao rebanho a palavra, a Eucaristia, a união. Nesse momento é importante a unidade entre todos. Com a chegada do inverno, a demanda por agasalhos e cobertores aumenta nas instituições de caridade, especialmente aquelas que trabalham com pessoas em situação de rua. Por isso, o Fundo Social de São Paulo está com uma campanha de arrecadação de donativos para aquecer quem mais precisa. Hoje, Erivan acolhe pessoas em situação de rua na instituição católica Missão Belém, mas há 6 meses o acolhido era ele, que vivia com muita dificuldade os dias frios. É o período mais difícil, para quem está na rua, é o período de frio, de chuva, porque dificulta até as pessoas que querem ajudar. Só nessa casa da missão, no centro de São Paulo, são mais de 1.800 acolhidos por mês. As nossas principais necessidades são roupas, alimentos, agasalhos, nesse tempo que é muito importante para que nós possamos receber bem cada irmão, porque os irmãos necessitam, chegam sem nada, o que tem muitas vezes já tem que ser jogado no lixo para que eles possam retomar sua dignidade. As doações que chegam na Missão Belém saem daqui do depósito do Fundo Social de São Paulo, que promove no estado a campanha do agasalho. A ação neste ano tem como tema Todos Precisam de um Manto. E o foco da campanha deste ano é na arrecadação de cobertores novos. A gente pede também o foco na doação em outros itens de frio, como toucas, luvas e meias. O Fundo Social adquiriu 125 mil cobertores, que serão distribuídos aos 645 municípios paulistas, de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Social. As doações podem ser entregues no depósito do Fundo Social, na zona oeste da capital paulista. Já a Missão Belém recebe as doações em sua sede, localizada na Praça da Sé, região central da capital paulista. Cada cobertor ou agasalho doado pode ajudar a transformar vidas, como a de Erivan. A vida que a gente vive lá fora é uma vida de ilusão. Essa vida sem Cristo, que a gente acorda e não tem um propósito. E aqui a gente já acorda com um propósito. Eu tenho um propósito para hoje. E assim, falando de solidariedade, a gente encerra a participação de São Paulo. Amanhã tem mais notícias. A quinta-feira amanhece muito fria na campanha gaúcha e na região serrana. No leste do Paraná e em outras áreas do estado, céu nublado e com chuva a qualquer hora. Em parte de Santa Catarina, chove de forma isolada. A geada pode atingir a Serra Catarinense. Dia nublado e com chuva em parte de São Paulo e do litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas do sudeste, tempo firme. A mínima na capital paulista é de 16 graus e máxima de 30 em Belo Horizonte. Já no centro-oeste, segue seco e sem chuva em todos os estados. A temperatura cai apenas no Mato Grosso do Sul. Os nordestinos terão pancadas de chuva de forma isolada em toda a faixa leste e aqui em parte do Ceará, do Piauí e também do Maranhão por conta de uma infiltração marítima. Dia de sol nas demais áreas da região. O norte do país terá pancadas de chuva com trovoadas em parte do Amazonas, Pará, Roraima e também no Amapá. Nas demais áreas, dia ensolarado. Vamos ver as temperaturas para esta quinta-feira? Mínima de 7 graus em Porto Alegre, máxima de 16, mínima de 20 graus no Rio de Janeiro e máxima de 27. Daqui a pouco, os 25 anos da Caritas em São José dos Campos, interior de São Paulo, e o grupo que decidiu espalhar cuidado e amor em um hospital de Minas Gerais.
Estamos de volta para falar de Copa América de Futebol. 2 partidas abriram a segunda sequência de jogos da primeira fase da competição, que acontece nos Estados Unidos. Os confrontos de ontem à noite foram entre as equipes do Grupo A. No segundo confronto da noite, Argentina e Chile fizeram um jogaço. Messi experimentou de longe e caprichosamente a bola bateu no pé da trave. No segundo tempo, os argentinos continuaram a pressão e mais uma vez o goleiro chileno contou com a ajudinha da trave. O ataque do Chile parou na muralha argentina. Damián Emílio Martínez, 2 grandes defesas. E a velha máxima do futebol prevaleceu. Quem não faz, leva, meu amigo. A 3 minutos do fim da partida, Messi cobra escanteio e na sobra, o atacante Lautaro Martínez faz o gol da vitória argentina. Nos acréscimos, o goleiro chileno ainda evitou o segundo gol. Final, Argentina 1, Chile 0. Com esse resultado, os hermanos já garantiram a classificação do Grupo A para a próxima fase, com 6 pontos. Canadá com 3 e Chile e Peru com 1 ponto cada. A Caritas brasileira foi fundada na década de 1950 e se soma a outros 165 países na atuação em favor dos que mais precisam. No interior de São Paulo, uma diocese celebra 25 anos de existência desse serviço em favor da evangelização. Uma entidade que realiza o sonho de fazer acontecer a dignidade da pessoa humana a partir da palavra de Jesus. São Mateus diz assim, que Jesus, ao chamar todos nós, vai dizer: eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, estava nu, você me vestiu. Este é o propósito da Caritas. Em São José dos Campos, o empenho por uma diocese fraterna é celebrado com júbilo. A Caritas aqui na Diocese de São José dos Campos, a grande questão que me chamou muita atenção foi a inspiração. Na época, Dom Nelson começou a fazer uma conversa, principalmente para aqueles grupos que trabalhavam com a questão social na diocese. Caritas é sinônimo de solidariedade. Esta consciência também alcança outros segmentos, como a defesa dos direitos humanos. Via segura de anúncio do Evangelho, por uma sociedade melhor e mais justa. A Caritas, assim, há muitos anos, desde o início da obra, então ela ajuda a gente muito, né? Porque ajuda a gente com cesta básica, então com alimentação, paga para nós o aluguel, ajuda com contas também, conta de água, conta de luz. Uma sessão solene marcou os 25 anos de existência da Caritas nesta igreja particular. Mais do que prestar contas, oportunidade de louvar a Deus por cada um que faz este serviço crescer. Dessa bondade, desse ato de amor, a gente também não pode medir, certamente já atingiu tantas famílias na nossa diocese, no Brasil e no mundo inteiro. Então, gratidão por todo esse compromisso e a Caritas quer continuar contando então com a generosidade e o compromisso de fé e de amor dos nossos leigos e leigas de toda a nossa diocese. Cortar o cabelo e cuidar da barba de pessoas hospitalizadas são gestos simples que podem melhorar a autoestima e o bem-estar dos pacientes. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um grupo aproveitou a manhã desta quarta-feira para espalhar cuidado e amor em um hospital. Edilson é barbeiro há mais de 3 décadas. Começou o ofício aos 15 anos, mas em 2022, um acidente deu novo caminho para a profissão. Fui internado nesse hospital que eu fraturei o fêmur, o tornozelo. Aí eu fiquei aqui, eu vi a necessidade de muitos pacientes com cabelo grande, barba grande, e eu tive essa ideia de montar esse projeto Barbeiro Solidário. Mudança no trabalho e na vida. Antes eu levava uma vida muito desregrada, eu bebia muito. Aqui nesse hospital eu recebi uma oração de um homem, ele orou por mim, pôs as mãos na minha cabeça, então eu resolvi mudar de vida. A cada corte de cabelo, Edilson faz uma oração pelos pacientes que vivem um momento de dor e incertezas. Mãos que levam autoestima e esperança. Eu toco o saxofone aqui para alegrar o coração dos pacientes e assim, eu me sinto muito honrado e feliz. Isso para mim é muito gratificante, porque eu sei muito bem que ninguém consegue mudar a vida de todo mundo, mas todo mundo consegue mudar a vida de alguém. Que a gente precisa muito disso, de uma pessoa para falar de Deus,
e levantar a autoestima da gente, cortando o cabelo, fazendo a barba. Isso é muito importante para todo mundo que está aqui. Então os pacientes, eles tendo alguém para vir aqui dentro, né, fazer algo que eles não podem fazer porque estão internados, né? Então eles se sentem mais acolhidos. Semente que gerou frutos. Edilson convida amigos barbeiros para participar da ação. Eu vi que eles precisam muito mesmo, além de ter essa nossa presença, onde que a gente leva a esperança mesmo, às vezes até mesmo um pouco sobre a beleza, às vezes também de uma coisa também com relação a ter uma comunicação sobre Deus mesmo, sabe? E eu resolvi mudar a minha conduta, mudar a minha vida, e para mim foi muito gratificante. Emocionei porque é a primeira vez que eu vejo isso, entendeu? Então, dificilmente hoje em dia você vê as pessoas fazendo bem para os outros, então valeu muito. Um centro municipal de educação infantil foi entregue hoje para a população de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A unidade recebeu o nome de Monsenhor Jonas Habib. O Centro de Educação Infantil foi construído na cidade de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. A unidade tem 1.318 metros quadrados de área construída em um terreno de 2.400 metros quadrados. O espaço, que vai poder atender a 160 crianças de 0 a 3 anos, ganhou o nome do fundador da comunidade Canção Nova. Que é o reconhecimento de todo o trabalho que o Padre Jonas realizou com a comunidade Canção Nova, com o seu modo de ser, com o seu modo de ensinar, sobretudo no sentido de o desejo dele de ter homens novos e mulheres novas para um mundo novo, né? E essa não é a primeira vez que uma instituição ou prédio público recebe o nome de Padre Jonas Habib. Outras iniciativas assim já ocorreram em São José dos Campos, São Paulo e na capital fluminense, Rio de Janeiro. Todo estabelecimento, toda rua, praça que receba o nome dele é a valorização daquilo que ele realizou como homem de Deus, como cristão. Uma justa homenagem ao Padre Jonas Habib, né? São muitas as histórias de pessoas que tiveram a vida transformada pelas pregações de Padre Jonas Habib e decidiram caminhar sob a luz da fé em Cristo, porque o coração foi tocado pela esperança anunciada pelo ressuscitado. Graças a você, sócio, amigo e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 78% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de junho, que tem somente mais 2 dias úteis para terminar. Seja Canção Nova com a gente e doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento. Olha, 26 de junho, na Canção Nova, é data especial porque é celebrado o dom da vida de Luzia Santiago. A cofundadora da comunidade Canção Nova recebeu o chamado para gerar filhos espirituais. Um sim que trouxe frutos missionários a serviço da evangelização. Mulher comunicadora, carismática, Canção Nova, Luzia Santiago. Mãe espiritual de muitos filhos no carisma. Eu ingressei na comunidade em 1980, então já são 44 anos de convívio, né? E ela não precisa falar muito, eu a compreendo com a maneira dela me olhar. Tudo que ela faz movida pela oração, pelo Espírito Santo. Então você sente isso nela, né? Na Canção Nova, tanto Elza quanto Vilma potencializaram seus dons a serviço do reino. E a Luzia sempre junto, sempre, eu posso dizer assim, era ponta de lança. Ela quem iniciava tudo e nós, como filhos, íamos atrás. Ela também te transmite uma segurança. Ela, mesmo que você não está sabendo fazer, ela vai te conduzindo, ela vai te ajudando. 75 anos de vida, 46 deles dedicados à obra Canção Nova. Desde o início, Luzia Santiago esteve ao lado de Monsenhor Jonas Habib, referência missionária para católicos de todo o país, inclusive aos que deram 1 ano da vida para viver em comunidade. Ela tomou na minha mão e ela me fez sentir filha no lado dela.
Ela elogiou, falou parabéns. Ela também falou para mim que eu estava muito bonita. Era como se a minha mãe estivesse falando para mim. Então, essa experiência de mãe, eu, no concreto, vivi nesse dia com ela. Ela tão jovem e foi tão determinada na entrega verdadeira para Deus. Eu ficava imaginando assim, meu Deus, como ela foi ousada. Diferentes gerações, um único propósito: viver e comunicar o Evangelho na eficácia do Espírito Santo, enquanto esperam e apressam a vinda gloriosa do Senhor. Você inspira a ser perseverante, corajosa e, acima de tudo, fiel à vontade de Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe. Eu quero pedir para Nossa Senhora que ela continue falando ao seu coração e que ela possa te ajudar a chegar mais perto de Deus e junto de Deus também, assim como o Monsenhor Jonas foi. Parabéns e Deus abençoe. Te amo profundamente e quero estar sempre do seu lado. Um beijo grande, que Nossa Senhora te proteja nesse dia e te faça cada vez mais feliz e cada vez mais nossa Luzia. Do amanhecer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor na nossa vida. Parabéns a Luzia Santiago e que você continue inspirando os jovens à vocação missionária por meio desta bela jornada que é a sua missão. Olha, assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você.